Gente, boa tarde! Hoje nós estamos aqui para falar de fábulas, esse gênero tão tocante, tão antigo, tão cheio de ensinamentos para todos nós, certo? Então, vamos lá, vamos começar. Como vocês já sabem, a fábula, esse gênero textual encantador, eu adoro. É um gênero bastante antigo, certo? É um gênero que é uma narrativa breve, que não se estende muito, é um texto curto, né? E tem como objetivos trazer lições de vida, ensinamentos, trazer sabedoria para a nossa vida através de quê? Através da reflexão sobre questões morais, sobre atitudes do nosso cotidiano, tanto do nosso cotidiano hoje em dia, quanto do cotidiano de há muito tempo atrás. Até porque a origem da fábula, na verdade, ela é o que? Ela é oral. Né? Essas histórias começaram a ser contadas de forma oral. Depois de um tempo, elas passaram a ser o quê? Compiladas, escritas. Há estudiosos, né, que consideram Esopo. Pesquisem sobre ele, pesquisem as fábulas dele. Quem ainda não conhece, ou mesmo que conheça, procure ler mais sobre ele, é uma dica. Tá? Ele, como sendo considerado o precursor dos escritos sobre fábula, influenciou vários outros. Ele influenciou, por exemplo, Fedro, ele influenciou, por exemplo, La Fontaine, que é considerado o pai da fábula moderna, e ele influenciou inclusive o Monteiro Lobato, né, brasileiro, grande escritor nosso, que fez muitas releituras de fábulas, fez muito diálogo, muita intertextualidade com fábulas já existentes e também escreveu, né, muitos textos maravilhosos, certo? E o que mais? Deixa eu ver se faltou alguma coisa importante para falar para vocês. É isso. E nós temos as imagens, né, de Esopo, que eu já citei aqui, La Fontaine em seguida, e Monteiro Lobato, né? Aí tem a data em que eles viveram, né? Esopo, grego, do século 6 a.C., os nomes de algumas de suas histórias, a raposa e as uvas, o cão e seu reflexo no rio, a lebre e a tartaruga, a Assembleia dos Ratos. La Fontaine, francês, viveu de 1621 a 1695, algumas de suas fábulas, a cigarra e a formiga, o leão e o rato, a pomba e a formiga, a rã e o boi. Monteiro Lobato, brasileiro, que viveu de 1882 a 1948, certo? Ele recriou diversas fábulas de renomados fabulistas. Vale muito a pena ler essas versões de Monteiro Lobato, certo? Como toda narrativa, as fábulas elas têm enredo, né? Elas têm um conjunto de ações, certo? O narrador que conta a história, personagens que realizam as ações, o espaço em que ela acontece e o tempo, como vocês já devem ter percebido pelas leituras de vocês, certo? Agora, características particulares das fábulas, porque essas que eu falei agora são características das narrativas, certo? E a gente ainda vai ver outras. Mas vamos lá para as características particulares das fábulas. Elas são narrativas fantásticas, né? Acontecem no mundo da fantasia, giram em torno da fantasia, e simbólica. É uma realidade simbólica por quê? Porque ela se expressa através de símbolos. Os escritores de fábulas, eles querem dizer muitas coisas para a gente através da simbologia, né? Através das atitudes dos animais,
né, através das ações dos animais, dos ensinamentos que eles trazem com essas ações, com essas atitudes para a nossa vida, certo? E eles representam o quê? Atitudes de pessoas, né, como eu havia falado para vocês. Os animais, né, como personagens da história, personagens principais da história, comparação entre a realidade humana e a situação vivida pelos animais da narrativa, que eu acabei de falar para vocês, presença de sabedoria, ensinamento, lição de vida, certo? Vamos continuando aqui, só um minuto. Vamos lá. Características das fábulas. O enredo de uma narrativa, com a fábula não é diferente, ele tem a situação inicial, que é aquele momento do início do texto, geralmente tranquilo, geralmente onde o narrador ele mostra os personagens, ou alguns dos personagens, pelo menos o personagem principal, mostra determinado espaço onde está acontecendo e determinado tempo em que acontece a história, certo? Posteriormente, a gente percebe o quê? O conflito. A gente percebe que se inicia o conflito da narrativa, algum problema, alguma situação diferente, que pode ser preocupante, algo que muda aquela tranquilidade do início da história. Depois o clímax, que é aquele ápice, aquele momento de maior tensão, aquele ponto culminante, certo? Da história, que vai se desenrolando, se desenvolvendo, até se resolver, né? E aí nós temos o desfecho da história, ok? Nós temos a fábula tradicional, A Cigarra e as Formigas, certo? E temos ela escrita, também reescrita, né? A Cigarra e a Formiga por La Fontaine. E temos um poema chamado Sem Barra, de José Paulo Paes. Não sei se vocês já conhecem. Então, olha só. Vamos acompanhar comigo o primeiro retângulo, tá? A Cigarra e as Formigas. No inverno, as formigas estavam fazendo secar o grão molhado, quando uma cigarra faminta lhes pediu algo para comer. As formigas lhe disseram: por que no verão não reservaste também o teu alimento? A cigarra respondeu: não tinha tempo, pois cantava melodiosamente. E as formigas rindo disseram: pois bem, se cantavas no verão, dança agora no inverno. Moral: pense no futuro para não se arrepender depois. Você poderia pensar em outra lição, né, em outro ensinamento, né, isso aí que não seja exatamente esse ou com essas palavras, certo? Vamos lá, a cigarra e a formiga La Fontaine. Tendo a cigarra em cantigas folgado todo o verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação. Não lhe restando migalha que truncasse a tagarela, foi valer-se da formiga que morava perto dela. Amiga, diz a cigarra, prometo, a fé de animal, pagar-vos antes de agosto os juros e o principal. A formiga nunca presta, nunca dá, por isso junta. No verão em que lhe davas? A pedinte ela pergunta. Responde a outra: eu cantava noite e dia a toda hora. Oh, bravo! Torna a formiga. Cantavas, pois dança agora. Bem cruel, né? Depende muito da visão de cada um. Vamos lá. Sem barra. José Paulo Paes. Enquanto a formiga carrega a comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho. A cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Eu fico com esse.
Bom, continuando, eu trouxe outra fábula que vocês também já devem conhecer, mas eu trouxe para que a gente possa refletir um pouco sobre ela, certo? E é o que nós vamos fazer agora. Vamos lá escutar a leitura com muita atenção, tá? O leão e o ratinho. Ao sair do buraco, viu-se um ratinho entre as patas do leão. Estacou de pelos em pé, paralisado pelo terror. O leão, porém, não lhe fez mal nenhum. Segue em paz, ratinho. Não tenha medo do teu rei. Dias depois, o leão caiu numa rede. Urrou desesperadamente, debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele. Lá consigo e pôs-se a roer as cordas. Num instante, conseguiu romper uma das malhas e, como a rede era das tais que, rompida a primeira malha, as outras se afrouxam, pôde o leão deslindar-se e fugir. Então, se fosse para você dar uma moral para essa história, para o vídeo um pouquinho e pensa, que moral você daria? Reflita sobre o texto e pense que moral você daria a essa história. E aí, pensaram? Olha só, nós podemos pensar em morais como amor com amor se paga, não devemos subestimar os outros, uma boa ação ganha outra. O ratinho foi grato pela atitude do leão. E mesmo sendo pequenininho, ele o quê? Conseguiu salvar o rei da floresta, né? Não se ache melhor que os outros, pois todos são iguais. Somos iguais nas diferenças e diferentes na igualdade. Concorda? Pense sobre isso. Eu quero muito ver a moral de vocês, certo? A moral que vocês criaram aí nos comentários, tá bom? É isso. Bom, espero muito que vocês deixem aí nos comentários também as dúvidas, sugestões, críticas, certo? Eu vou adorar responder todos e todas. Eu posso mandar os slides, posso mandar o material para vocês por e-mail. Só quero que deixe o contato, o e-mail, para que eu possa enviar, inclusive, dicas de leituras, certo? E para que a gente possa conversar mais sobre o assunto, certo? E de repente a gente constrói um clube de leitura para tratar de um assunto, de um livro por semana, fazer a leitura de um livro por semana. Tem muitos livros, vocês sabem, que são digitais, né, para esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, e com certeza vamos todos sair dele muito mais fortes. Então espero muito que vocês se cuidem, tá? Que, se possível, hashtag fiquem em casa, tá bom? Pelo bem de vocês e pelo bem de todas as pessoas, tá bom? Confio em vocês. É isso aí. E até a próxima. Valeu!